F40 Competizione ou simplesmente F40 LM. A versão mais brutal do carro mais importante da história da Ferrari, ao lado da 250 GTO. 750 cavalos aqui embaixo do capô, 1040 quilos em ordem de marcha. E aqui, em um lindo exemplar 1:12 de escala da Kyosho. Um presente que eu resolvi me dar sob o pretexto de gravar para vocês um conteúdo contando um pouquinho da história e os detalhes técnicos desse carro. Eu espero que vocês gostem. Meus amigos, a F40 foi o último projeto encomendado e aprovado pessoalmente por Enzo Ferrari. E a sua história é deliciosa e começa quase uma década antes, quando o comendador contratou o engenheiro Nicola Materazzi em 1979 para cuidar do programa de competições da Ferrari. E o motivo era bem simples. A Ferrari queria o expertise do Materazzi com motores turbinados, por exemplo, toda a experiência dele no Lancia Stratos Silhouette de Grupo 5, porque as coisas não estavam nada bem na escuderia. Ela precisava urgentemente responder a Porsche no universo do turismo e a Renault já tinha mostrado que o turbo era o caminho na Fórmula 1. Então, turbo era aquilo que Enzo precisava e Materazzi entendia muito disso. Então, para a Fórmula 1, Materazzi desenvolveu o 126C e aí, pouco tempo depois começou um projeto especial de Grupo B, que é uma divisão do automobilismo que entrou no lugar da antiga Grupo 5. No Brasil, pessoal, seria o equivalente à divisão 3 na década de 70 ou Força Livre, né, em tempos mais recentes, né? Esse carro que ele desenvolveu era a GTO Evoluzione, uma versão brutal da 288 GTO, tinha uma aerodinâmica extremamente agressiva e mais ou menos 660 cavalos no V8 biturbo, né, código F114, um motor 2.9, com míseros 940 quilos no carro. E esse carro ia começar a competir a partir de 87, mas o destino queria uma outra coisa para Enzo, porque em 2 de maio de 86, né, quem é fã de rally sabe muito bem, Henri Toivonen e o seu copiloto Sérgio Cresto morreram num acidente terrível, trágico, com o Lancia Delta S4 de Grupo B no Rally, no WRC, né? E aí com isso a FISA, né, que era o antigo nome da FIA, encerra a categoria Grupo B, seja para Rally, seja para provas de circuito. E aí com isso aí, pessoal, GTO Evoluzione virou um peso de papel de fibra de carbono, Kevlar e alumínio. E aí reza a lenda, pessoal, que no fim daquele ano, o Enzo Ferrari, que já estava lá com seus 88 anos de idade, né? Ele olhou para aquele veículo lá no galpão, né? A Evoluzione. Aí ele olhou para o Materazzi e ele perguntou: se esse carro aí fosse transformado em um veículo de rua comemorativo dos nossos 40 anos de história, o que ia precisar feito em termos de redimensionamento de engenharia? O Materazzi, então, ele pegou o piloto-chefe de testes, que é o Dario Benuzzi, para andar com a Evoluzione nas ruas e estradas de Modena, com essa pergunta em mente, né? Imagina se fosse um carro de rua, o que você ia precisar fazer? O Benuzzi fez esse trabalho árduo e sacrificante de passar o dia inteiro andando com um carro de corrida de Grupo B nas ruas e estradas da Itália, imagina? E aí ele voltou cheio de ideias, todo inspirado, todo empolgado, né? E aí, pessoal, cara, essa miniatura é pesada, mas eu faço questão de segurar ela aqui para vocês enquanto eu tô contando a história. No dia 10 de junho de 86, o Enzo chama então o Nicola Materazzi para a famosa salinha lá do Enzo Ferrari, né? E aí ele oficializa o pedido do projeto da F40 para ele. Mas tinha uma condição, pessoal. O carro ia precisar ficar pronto em 13 meses, porque, em primeiro lugar, Ferrari foi fundada em 47, então tinha que ser dentro da janela de 40 anos, mas, segundo, o Enzo já sabia que ele não ia viver por muito mais tempo. Então o Materazzi, ele sabia que a missão era extraordinária e histórica em todos os sentidos, e ele aceita de coração cheio, mas aí ele pede uma condição. Eu quero liberdade plena para fazer da forma que eu quiser, com a equipe que eu quiser e com os recursos que eu achar necessários. Você consegue imaginar alguém jogando essa na cara do Enzo? O Enzo pega ali a agendinha dele, né? E ele escreve o nome do Materazzi com uma observação: no rompicoglione. Nada de encheção de saco. Ou seja, em resumo, nem o fundador da Ferrari, poderoso e centralizador como o Enzo era, ele estava abdicando da autonomia dele. Ele não tinha direito de pedir nada por Nicola Materazzi dentro dos próximos 13 meses. Porque o Materazzi estaria fazendo tudo o que seria necessário para fazer esse carro nascer, caras. E olha, em plenos dias de Ferrari Lute, né?
esse tipo de atitude que a gente via do Materazzi, do Enzo, infelizmente desapareceu da indústria automotiva, né? Hoje a indústria vive aí diluída, né? Em base de comitês gigantescos, PowerPoints, fazendo essas atrocidades aí para públicos imaginários, né? Até bom ter comprado essa miniatura para lembrar um pouquinho de como que a história automotiva já foi no passado, né? Bom, 13 meses depois daquela reunião, a promessa do Materazzi foi cumprida. 21 de julho de 87, Ferrari F40 foi apresentada oficialmente em Maranello, caras. A última Ferrari encomendada e aprovada por Enzo, feita por um verdadeiro maestro que trabalhou de fim de semana, feriado, sem parar, de madrugada, para conseguir entregar a sua obra-prima. Não essa daqui, a F40 na versão de rua, né? E aí, pessoal, olha só como uma história, um verdadeiro drama italiano desse carro. 1 ano e 1 mês depois do lançamento da F40, o Enzo nos deixou aos 90 anos de idade. E aí o Nicola Materazzi, ele ganhou um apelido muito justo, né, e honroso, ele é o pai da F40, né. E depois disso aí, o Materazzi foi para Cagiva, foi para Bugatti, né, e participou do projeto do DB110 GT, né, fez muitas coisas na sua vida ainda antes de nos deixar em 24 de agosto de 2022. Então esse vídeo, de certa forma, é uma pequena e singela homenagem ao maestro Materazzi, né. Mas a história da F40 não terminou num carro de rua, afinal a gente tem isso aqui. Materazzi era um engenheiro de competição. A F40, vamos lembrar, era uma GTO Evoluzione de grupo B, recarenada e reproposta para um projeto de rua, mas a essência de competição estava toda lá. E aí entra na história, pessoal, um importador francês, o Groupe Charles Pozzi, que encomenda a Michelotto, que é uma preparadora parceira da Ferrari que participou no desenvolvimento da própria GTO Evoluzione, um carro especial. Uma F40 de corrida com o objetivo de participar de corridas de endurance. Quase imediatamente a Ferrari abraça essa ideia, ela acha sensacional, né? Vamos dizer assim, estava só esperando alguém me empurrar para poder fazer isso, né? Só um toquinho ali, já, não, sim, vamos fazer. E aí nasceu esse carro, a F40 LM, ou como a própria Ferrari rebatizou depois de algumas unidades, F40 Competizione. Jean Alesi, Jacques Laffite, Jean-Pierre Jabouille, Eric Van Poel foram só alguns dos nomes que competiram com a F40 LM ou Competizione em campeonatos como o INSA e o BPR GT Series. Foram 19 unidades, pessoal, preparadas pela Michelotto em 37 e 94. Então, não foi um carro que foi produzido em grandes volumes, não teve uma carreira longeva, nem particularmente vitoriosa, mas e daí? Vocês conseguem imaginar o Jean Alesi, piloto de Fórmula 1, disputando um duelo épico em Laguna Seca contra 2 Audi 94 no INSA, um deles pilotado por ninguém menos que a lenda de Nürburgring, Hans-Joachim Stuck? Cara, foi isso que aconteceu em 15 de outubro de 89. O Alesi, na época, ele ainda corria pela Tyrrell na Fórmula 1, né? Mas o seu destino para a escuderia Ferrari já estava selado pelos olhos do Enzo Ferrari. E o Alesi, ele largou em segundo e já pulou para primeiro logo no começo, liderou a prova por 6 voltas, né? O Alesi, aliás, conquistou o Enzo justamente por essa pilotagem meio estilo Gilles Villeneuve, né? Mas ao mesmo tempo foi esse estilo agressivo dele que levou os pneus da F40 a Competizione a superaquecer. E aí quando você põe isso contra aquele sistema de tração absurdo dos Audi 4, aí no final, por conta de durabilidade de pneus e uma performance mais regular, o Alesi acabou perdendo 2 posições e terminou em terceiro com a sua F40 LM, mas ainda assim uma corrida memorável. E aí, como eu vou mostrar para vocês essa miniatura aqui, 1:12 da Kyosho, eu vou fazer um close, né, de alguns detalhes, as diferenças entre uma F40 de rua e uma LM como essa daqui são muito poucas, cara, são poucas diferenças mesmo. E esse é o maior atestado que a F40 é um carro mais de corrida que a Ferrari produziu nos últimos anos que pudesse ser emplacado. Então vamos começar pelo que a gente chama de front-end, né, a parte dianteira da F40 LM. Vocês conseguem ver que a gente tem um splitter, né, gigantesco na dianteira. Obviamente isso seria inviável num carro de rua, e o splitter é um elemento aerodinâmico crítico para dar aderência aerodinâmica em um carro de turismo, né? Então ele vai criar uma separação, uma zona de aceleração de ar para baixo do carro, e isso permite você ter uma mitigação dessa primeira frente aqui de ar, que justamente é uma zona de
muita perturbação, muito ganho de pressão, muita geração de sustentação aqui, né? O splitter, ele ajuda muito a reduzir esse efeito, mas obviamente isso só é viável em um carro de corrida com um comprimento absurdo desse que vocês estão vendo, né? E vocês estão vendo também que a F40 LM, ela tem os faróis embutidos em vez de escamoteáveis, porque a ideia desse carro era competir em provas como Le Mans, né? Então, os faróis escamoteáveis, por mais charmosos que são, eles geram muita pressão, porque é um paredão, né? Quando ele tá ali aceso, fica aquela rampinha aqui, né? Do farol escamoteável, isso gera uma perturbação aerodinâmica gigantesca. Quem tá andando ali a 200, 250 por hora num carro, quando um farol desse escamoteável tá aberto, você sente que a dianteira flutua mais, né? Então, num carro de competição, eles fizeram essa alteração. Então, vocês conseguem ver, a gente tem os faróis embutidos, né? Aliás, vocês conseguem ver também que a lente do carro caiu, né? Infelizmente, coisa que acontece no frete, eu vou ter que consertar isso depois, né? E aí, ó, agora uma curiosidade interessante, né, cara? A gente tem aqui, ó, vocês conseguem ver na dianteira, a gente tem um duto NACA central em vez de 2, né? A F40 de rua, ela tem 2 dutos aqui nessa região e não tem esse afundadão aqui, né? Vocês conseguem ver, pessoal? A gente tem esse afundadão aqui, que é na verdade uma saída de ar gigantesca ao estilo do GT40. Então agora eu vou mostrar para vocês, e eu não tenho uma luva desse pessoal que manipula a miniatura, então vou encher aqui um dedão na miniatura, mas tudo em nome da técnica, né? Então aqui, sem a dianteira, vocês conseguem ver melhor o que a gente tem aqui, caras. Olha só o ângulo que o radiador dianteiro tá. Ele está praticamente deitado, pessoal. Ele está aqui, ó, com esse ângulozinho aqui, ó. Um ângulo muito, mas muito raso. Vocês conseguem ver? Ele fica deitado desse jeito, extremamente baixo, para você baixar o centro de gravidade. E aí o ar, ele sai justamente por esse recorte que você não tem na F40 de rua, né? E essa é uma solução que nasceu justamente no GT40. Então você tem o quê? Você diminui o impacto aerodinâmico da pressão de ar, perda de velocidade e perturbação que aconteceria com um radiador mais de pé ou sem esse escoador aqui. De certa forma, seria como se você, entre aspas, reduzisse a área frontal. Você não chega a zerar a área frontal, né? Mas você deixa a perturbação aerodinâmica mais leve, né? Eu aqui brigando, mas eu esqueci que esse elemento aqui sai. Agora a gente consegue ver o radiador, pessoal. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Ó, esse componente aqui, o radiador, ó, olha como ele fica quase deitado, né? E aí esse elemento aqui, ó, vocês conseguem ver, é o escoador aerodinâmico para você cuspir esse ar aqui por cima. Que coisa incrível, né, caras? E aí aqui vocês conseguem ver que a gente tem o quê? A F40, na traseira a gente vai ver melhor isso, ela tem uma estrutura tubular, tanto na frente quanto na traseira, que é anexa ao monocoque de fibra de carbono, que é a seção central do carro, né? Então vocês conseguem ver, né, alguns tubos aqui, alguns desses elementos aqui, né? E tem um detalhe, né? A F40 não tem, a LM não tem caixa de step, né? Então isso também liberou esse espaço para você poder deitar um montão aqui o radiador e criar essa caixa, esse escoador aerodinâmico. No carro de rua você não tem tudo isso aí, né? Vocês conseguem ver aqui também, ó, a bateria pequenininha, né? Vocês conseguem ver. E vocês conseguem ver também, ó, os dutos de ventilação, cara. Os dutos de ventilação que leva aí pros discos de freio, né? E aí vocês conseguem ver também o sistema de suspensão, né? O duplo A com uniball, 5 centímetros mais baixo no caso aqui da F40 LM, né, cara? Então, isso é interessante, a miniatura como essa permite você também dar uma espiada mais técnica no carro, né? E aliás, uma curiosidade aí para vocês. Olha só como que é interessante. Eu falei para vocês, eu mencionei, né, o NACA frontal, né? Tá vendo o loginho da Ferrari? Vocês estão vendo que tem um duto logo acima do loginho da Ferrari? E aí, aquele ar que entrou por aquele duto entra nesse recortinho aqui, ele segue por dentro desse acabamento aqui, vocês conseguem ver, né, na parte de trás, tá vendo que ele tem uma conexão aqui, ó. Tá vendo? O ar sai por esse quadradinho aqui, ó. Então ele entra por aqui, passa por aqui por dentro e sai aqui nesse quadradinho. Ele vai até aqui, vocês conseguem ver esse elemento? E chega na cabine do piloto, ou seja, esse duto que começa aqui, ó,
no nariz do carro, opa, aqui, esse duto NACA, na verdade é um duto de ventilação para o piloto. E na F40 de rua, você tem dois deles, né? Só que ficam aqui na posição mais alta. E aí na F40 LM foi parar nessa posição mais frontal, porque você tem toda essa questão do radiador aqui ocupando o espaço original do carro. Aí, pessoal, tem uma ferramentinha para abrir as portas. Olha só, aqui a gente tem outras coisas legais aqui para ver. Deixa eu só dar uma arrumada aqui no circo que tá meio bagunçado aqui, caras. Vocês sabem que a F40 ela ficou mundialmente conhecida, né, por uma questão de um acabamento que é um detalhe muito interessante, que é muito besta, mas enfim, chamavam de cordinha aqui no Brasil, né? Mas é basicamente um cabo para você abrir a porta que era toda recortada por dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Isso vai ser muito difícil mostrar, caras. Mas eu tenho aí a amostra para vocês, o take que eu fiz de pertinho. A porta é toda recortada por dentro, ela é toda vazada, né? E aqui dentro você tem um cabo solto, inclusive eu consigo sentir aqui na mão, né? E vocês conseguem ver que as janelas aqui são de correr, né? Olha só que bonitinha a janela correndo aqui. E você tem uma cabine que é virtualmente idêntica à cabine da F40 de rua. Tem algumas diferenças aí, por exemplo, você tem, lógico, uma gaiola, né? Vocês conseguem ver aí a travessa aqui na verdade tá desse lado aqui, ó, a travessa, ó. Conseguem ver aqui, ó, esse tubo aqui. Você tem uma chave geral, você tem a caixa de fusíveis, o painel, que acho que é a maior diferença, a mais relevante, né? Um painel digital, em vez de ser um cluster com ponteiros, né? Analógico. Aqui na F40 LM você tem... Nossa, aliás, é muito bem feita a miniatura. Agora eu tô vendo os pedais aqui, o acelerador, inclusive, tem aquela saliência para travar o pé do piloto para não escapar pro outro lado, porque o carro não tem console central, né? Cara, que demais, cara. O extintor. Até aquela textura, sabe, do painel, que é coberta ali, uma textura meio fosca, textura de fibra de carbono. Cara, que demais, que demais. Muito legal. E aí vocês conseguem ver também a estrutura monocoque, né, de fibra de carbono, que na F40 é toda exposta, porque o carro não tem carpete, não tem tapete, não tem nada, né? Então você fica com uma extrema exposição desses elementos aí do carro, né? E aí, turma, olhando agora um pouquinho mais na lateral dela, vou fechar a porta, que estão cuidando que a mola dele é meio forte, pronto. As rodas, cara, Speedline, OZ Speedline, né? Com cubo rápido, slicks, enfim. E aí vocês conseguem ver, cadê? Ó, tá bem para vocês, ó. Vocês estão vendo o bocal de abastecimento? Ele é duplo, né? Tem uma válvula mecânica, um sistema que chama Dry Brake, né? Então, basicamente, é um sistema seguro e rápido para abastecimento de competição, né? E aí, na traseira aqui, vocês conseguem ver algumas diferenças relevantes em relação à F40 de rua, né? Então, vocês conseguem ver que a asa traseira, você tem um elemento com ajuste, né? Vocês conseguem ver, inclusive, que a miniatura aqui, ela tem os ajustes, né? Você consegue ajustar aqui o ângulo de ataque da asa, bem bonitinho. E você tem um gurney aqui na porção inferior. Vocês conseguem ver, ó? Esse elementinho aqui, ó, é um gurney, tá? Isso aqui, ele cria uma espécie de uma perturbação controlada do fluxo aerodinâmico, na verdade. Mas o que ele cria, na verdade, é uma zona energizada de ar para você ter um descolamento da camada limite, quando o ar deixa o carro, de uma forma um pouco mais ordenada, né? Turbulência é uma coisa meio estranha. Você cria pequenos canais controlados de turbulência, por exemplo, aqueles geradores de vórtice que formam tem um monte de serrilhadinho assim, eles criam esses pequenos vórtices que são turbulências controladas, literalmente, são correntes de ar, mas elas conseguem direcionar melhor o ar, né? Então você usa algo que seria prejudicial de uma forma controlável, você consegue usar isso a seu favor, né? Aí você tem aqui atrás, vocês conseguem ver bonitinho, ó, um acesso pro macaco hidráulico, né? Do outro lado, vocês estão vendo o tow hook, né? O ganchinho ali para reboque, né? E, vou precisar segurar aqui com as duas mãos, o difusorzão que esse carro tem. Cadê? Olha só o tamanho desse difusor, cara. Que coisa mais pornográfica. Que legal, né, cara? E lógico, seria impraticável para um carro de rua, né? E aí, deixa eu fechar a porta aqui. Dar uma espiadinha aqui no undercar. Tem alguma coisa aqui pra gente falar de relevante? Não tem nada assim de muito revolucionário no undercar, não. Nessa época, era basicamente era isso que vocês estão vendo aqui, caras. Que é basicamente só um difusorzão mesmo.
na parte traseira, e aí você selar o máximo possível o carro em toda a outra parte da carroceria. Não tem aqueles geradores de vórtices, aquelas coisas todas que você vê até um Porsche GT3 de rua hoje você vê. Nessa época a aerodinâmica não era tão avançada assim, né? Agora vamos para o cofre. Vou precisar pôr a miniatura aqui um pouquinho na mesa para poder abrir o capô do carro e aí poder mostrar para vocês, tá? Uma tarefa um pouquinho mais trabalhosa, requer aqui um certo cuidado. Vou colocar ela aqui mais para frente para vocês verem aqui a tarefa de abrir o capôzinho. Tá aqui, né, a vareta. E aí eu tenho que pôr ela aqui, girar ela para ela articular do lado certo, para ela não fechar na minha mão aqui sem querer. E aí eu tenho que colocar esse cara aqui. Pronto, perfeito. Ops, tirei. Aí, tá aqui de volta de novo. Agora com o capôzinho instalado, consigo conversar um pouquinho com vocês sobre o cofre. Aí, caras, cofre da F40. A gente tem na LM. Você consegue ver, se comparar com as fotos do carro de rua, você vai ver que tem essa cor diferente aqui na estrutura tubular, né? Esses tubos todos aqui são a estrutura do carro, tá? Minha mão fica na frente, fica difícil de mostrar, né? Isso aqui, eu bati na câmera. Isso aqui, ó, esse tubo na diagonal, aqui, ó, tudo isso aqui é a estrutura do carro, né? Tem uma cor diferente, mas não é só cor, não. A F40LM, ela tem uma liga de aço mais parruda para lidar com a carga, né, dos slicks maiores, a aderência maior dos slicks, e oferecer mais segurança também em caso de crash, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, uma série de pequenas coisinhas, né? E tem todo um estudo que você pode fazer em relação aos dutos, né? Todos esses NACA que vão aqui pro intercooler, para a admissão do motor, enfim. Aqui você tem o radiador de óleo, né? Aqui da Cetrab, né? Esses dois elementos aqui são os radiadores de óleo, né? E aí você tem um duto muito interessante de arrefecimento. Caiu aqui a ferramenta, enfim. Tem um duto muito difícil de vocês verem, mas vocês conseguem ver que junto da janelinha... é muito difícil de ver. Junto da janelinha traseira, junto dessa janelinha 3/4, tem um duto, ó. Que é esse aqui, a saída. Eu vou tirar a mão aqui para vocês verem. Ó, vou girar aqui a miniatura. Não sei se vocês conseguem ver. É um duto de arrefecimento muito peculiar que a F40 tem. E em relação a F40 de rua, tem algumas diferenças aí relevantes, né? Então, a F40 de rua, você ia ver um marmitão aqui nessa área aqui, que era o abafador do escape. Carro de competição não tem, né? Então, você só o escape direto. Você tem os turbos maiores da IHI, né? Os intercoolers também são maiores, são essas caixonas que você consegue ver fácil aqui, né? E aí você tem um catchbox aqui de óleo, né? Que seria um catch can, mas é quadrado, né? Que também é para você reter os vapores de óleo, né? O F120B, né, que é esse motor aqui, V8 biturbo, rendia de 720 a 760 cavalos aqui na F40LM. Então a gente está falando aí de uns 280 cavalos a mais do que a F40 de rua. Cara, que coisa legal, né? Aqui você consegue ver também o câmbio, né? Que fica depois do motor, que fica na posição central traseira, né? Esse elemento embaixo do escape aqui é o câmbio. Então, cara, se você ver as linhas, né, de óleo aqui, é muito, muito, muito bem feito, muito bem trabalhada a miniatura. É um prazer, você fica olhando assim, e ainda mais um carro que expõe tantas entranhas que nem a F40, né? Agora, eu vou deixar ela aqui, repousando um pouquinho, que tô ficando bem cansado aqui. Eu deixei uma surpresinha pro final, pessoal. Vou deixar aqui, peraí, um pouquinho mais à vista aqui pra vocês. Aqui, beleza. Vou deixar essas peças aqui também para não perder de vista. Eu deixei uma surpresinha aqui para vocês no final, caras, que é o seguinte. A F40 Competizione, o LM, enfim, é o nome desse carro, na verdade não foi a versão mais radical da F40, cara. A Michelotto, desculpa, tô suando que tá quente aqui. A Michelotto, eles criaram uma versão ainda mais extrema e rara. Só 4 unidades foram feitas desse monstro que se chama F40 LM GTE Evo. É tão raro que pouca gente que é ferrarista mesmo ouviu falar desse carro. Você imagina esse carro aqui, só que com potência acima dos 800 cavalos. O câmbio, em vez de manual, sequencial da X-Track. Freios de carbono cerâmica em vez de aço, asa traseira, splitter ainda maiores e uns recortes de saída de ar aqui
na parte de cima da caixa de roda dianteira para você ter um escoamento aerodinâmico melhor e também ter um pouquinho mais de downforce. O resultado de tudo isso aí, pessoal, 9 segundos mais rápido por volta que esse carro aqui, F40 Competizione em Le Mans. Acho que a Michelotto está me gerenciando um vídeo nosso, né? O que vocês acham? Tem muita coisa legal. E que miniatura sensacional, né, caras? Você tá curtindo essa nova fase do canal do Flatout? Você quer me ajudar a produzir mais conteúdos aqui no canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos, mais improvisados, sem cortes do meu Honda S2000, da minha Alfa GT AM, muita coisa aqui da minha vida na Suécia? Então, seja um membro do canal, escaneando com o seu celular esse QR Code que você está vendo no canto da tela. E você escolhe um plano e você também consegue me ajudar comprando camisetas, adesivos do Flatout e quadros em loja.flatout.com.br com os nossos amigos e parceiros da Interlace. Agradeço muito a vocês por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.